Se você tem algum animal doméstico em casa, um cachorro, um gato ou uma calopsita, você sabe exatamente o que se esperar de um determinado animal em concordância com a sua própria espécie. Muito embora os animais tenham as suas particularidades, e eu particularmente entendo que os animais não são exatamente irracionais, uma vez que nada na criação de Deus é irracional. Tudo existe uma razão, uma lógica, uma intuição. Porém, quando diz respeito a um cachorro, por exemplo, você sabe exatamente do que um cachorro é capaz. Você sabe que um cachorro abana o rabo, você sabe que um cachorro pode morder, um cachorro late, mas você sabe que um cachorro não voa, você sabe que um cachorro não fala. E assim por diante, cada espécie dos animais, eles têm uma determinada janela, uma moldura. Eles não ultrapassam aquela moldura, respeitando as suas individualidades. Eles possuem parâmetros, possuem limites. Isso ocorre conosco também. Na humanidade nós temos desde Albert Einstein, Isaac Newton, passando por Beethoven, Mozart, artistas e gênios em várias áreas. Temos pessoas velozes como Usain Bolt, pessoas que desafiam a nossa compreensão do que um corpo humano poderia fazer, habilidades excepcionais, mas tudo isso está ainda dentro da moldura humana. Nós temos algumas capacidades, que as minhas são diferentes das suas, mas todas elas estão dentro do escopo humano. Porém, o conteúdo desse vídeo mostram possibilidades ilimitadas. Pois a pergunta é: o que um homem é capaz de fazer se ele estiver nas mãos de Deus? Qual seria o resultado da união entre o divino e o humano? O que um ser humano coparticipante na natureza divina teria condições de fazer? Jesus Cristo é a resposta. Um homem coparticipante da natureza divina aponta diretamente para a realidade da pessoa de Jesus Cristo. E eu não preciso tão somente levantar os feitos mais extraordinários do ponto de vista estético, como Jesus andando sobre as águas, Jesus multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho. Mas o feito mais extraordinário foi Jesus amar até o fim, perdoar quem não merece, manifestar Deus na terra, porque Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Habitou corporalmente toda a plenitude da divindade e revelou tanto ao céu quanto à terra, tanto aos anjos como aos homens, quem Deus é e o que a humanidade pode se tornar. E nesse conteúdo nós veremos 10 citações de um único capítulo, de um livro chamado Mensagens Escolhidas, volume 3. E no capítulo A Encarnação, veremos 10 citações que apresentam a maravilha tanto da encarnação de Cristo, quanto da coparticipação na natureza divina. Citação número 1. A plenitude da humanidade de Cristo. Embora fosse mais elevado do que qualquer dos anjos, embora fosse tão grande como o Pai sobre o trono do céu, ele, Jesus, tornou-se um conosco. Nele, Deus e o homem passaram a ser um. E é neste fato que encontramos a esperança de nossa raça decaída. Olhando para o Cristo na carne, olhamos para Deus na humanidade e vemos nele o resplendor da glória divina, a expressa imagem de Deus, o Pai. Citação número 2. Seus atributos podem ser nossos. É nosso privilégio possuir os mais altos atributos de seu ser, se por meio das providências tomadas por ele, nos apropriarmos dessas bênçãos e diligentemente cultivarmos o bem em lugar do mal. Temos razão
consciência, memória, vontade, afeições, todos os atributos que um ser humano pode possuir. Mediante a providência tomada, quando Deus e o Filho de Deus fizeram um concerto para libertar o homem da escravidão de Satanás, foram providos todos os meios para que a natureza humana se unisse com a sua natureza divina. Nessa natureza é que nosso Senhor foi tentado. Ele poderia ter cedido às enganosas sugestões de Satanás, como Adão fez, mas devemos adorar e glorificar o Cordeiro de Deus por não haver cedido um i ou um tio em nenhum ponto. Citação número 3. Duas naturezas unidas em Cristo. Sendo participantes da natureza divina, podemos permanecer puros e santos e incontaminados. A divindade não se tornou humana, e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possui a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Citação número 4. Podemos vencer como Cristo venceu. O amor e a justiça de Deus, e também a imutabilidade de sua lei, são manifestados pela vida do Salvador, não menos que por sua morte. Ele assumiu a natureza humana com suas debilidades, com suas deficiências, com suas tentações. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como um homem. Venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência. Tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina. E nos assegura que podemos vencer como ele venceu. Sua vida testificou que, com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer à lei de Deus. Citação número 5. Nossa decaída natureza humana ligada com a divindade de Cristo. Embora não houvesse nenhuma mancha de pecado em seu caráter, ele condescendeu em ligar nossa decaída natureza humana com a sua divindade. Tomando assim a natureza humana, ele honrou a humanidade. Tendo assumido nossa natureza decaída, ele demonstrou o que ela poderia tornar-se pela aceitação da ampla provisão que fizera para ela e tornando-se participante da natureza divina. Citação número 6. A humanidade pode guardar a lei de Deus pelo poder divino. Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Ele humilhou-se por causa de nós. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Remiu o ignominioso fracasso e queda de Adão, e foi vitorioso, demonstrando assim a todos os mundos não caídos e a humanidade decaída que o homem podia guardar os mandamentos de Deus pelo poder divino que lhe é concedido pelo céu. Citação número 7. Ele refutou a acusação de Satanás. Sempre devemos ser gratos porque Jesus provou para nós, por fatos concretos, que o homem pode guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsidade de Satanás de que o homem não pode guardá-los. O grande mestre veio ao nosso mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevar e santificar a humanidade por sua santa obediência a todos os requisitos de Deus, mostrando que é possível obedecer a todos os mandamentos de Deus. Ele demonstrou que é possível uma obediência que dure toda a vida. Portanto, ele dá ao mundo homens escolhidos e representativos, como o Pai deu o Filho, para exemplificarem em sua vida a vida de Jesus Cristo. Citação número 8. Ele resistiu à prova como verdadeiro ser humano. Não precisamos classificar a obediência de Cristo por si mesma como alguma coisa para a qual ele se achava particularmente adaptado por sua especial natureza divina, pois ele se encontrava diante de Deus como representante do homem
e foi tentado como substituto e fiador do homem. Se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se-ia aproveitado desse fato. A obra de Cristo era tirar das reivindicações de Satanás o seu domínio sobre o homem, e só podia fazê-lo da maneira como ele veio. Como homem, tentado como homem e prestando a obediência de um homem. Citação número 9. Tende em mente que a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros, devido a nossas ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder que não é possível que o homem tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Ele concede sua graça e poder imputados a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. O homem não pode vencer as tentações de Satanás sem combinar o poder divino com a sua instrumentalidade. Assim foi com Jesus Cristo. Ele podia lançar mão do poder divino. Ele não veio ao nosso mundo para prestar a obediência de um Deus inferior a um Deus superior, mas, como homem, para obedecer à santa lei de Deus. E desta maneira, ele é o nosso exemplo. E agora, a última citação deste conteúdo. Citação número 10. Jesus mostrou o que o homem podia fazer. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo, não para revelar o que Deus podia fazer, e sim o que o homem podia realizar mediante a fé no poder de Deus para ajudar em toda a emergência. O homem deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer toda a tentação com que é assaltado. O Senhor requer, agora, que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, o sirva na natureza humana que temos atualmente. O Senhor Jesus pôs uma ponte sobre o abismo, causado pelo pecado. Ele ligou a terra com o céu e o homem finito com Deus infinito. Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus da mesma maneira que a humanidade pode guardá-los, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1. Que bênção! Louvado seja Deus! Que pergunta maravilhosa! Em cima de um tema extraordinário. Nós, natureza humana, nos tornando co-participantes da natureza divina. Eu fico emocionado com esse assunto, porque não é uma ênfase, não é algo que é sistematicamente apresentado diante dos homens, sendo que é a nossa única chance. Se essa é a nossa única chance, se precisamos do poder de Deus para vencermos o pecado, resistirmos às tentações e sermos mais do que vencedores, então isso de fato precisa ser parte predominante no meu ministério. Eis a razão pela qual eu estou apresentando tais verdades, porque essa verdade é imprescindível para nós avançarmos nesse mundo tenebroso de trevas, de pecado, de imoralidade e todo tipo de coisa. Jacó teve uma visão em sonho em que ele viu uma escada e essa escada tocava os céus e ao mesmo tempo a terra. Chegava ao terceiro céu e também tocava o solo deste planeta. E anjos subiam e desciam por essa escada. Jesus Cristo se identifica com essa escada quando ele disse para Natanael: vereis os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. Jesus é a escada de Jacó. Jesus é a ponte sobre o abismo. Jesus liga em si mesmo o divino e o humano. E ao ligar-se junto a nós através da sua encarnação, ele estabeleceu laços eternos para com a humanidade e pela fé
podemos nos tornar coparticipantes da natureza divina. Que maravilha!